outro método de estudo, tem leitura, né, de livros e histórias. Então, a leitura é muito boa porque expande o seu vocabulário. Você se expõe a palavras, expressões daquele determinado contexto, daquele livro, daquela história que você está lendo, né? E isso é muito legal. A minha dica para você é claro que você não vai ficar anotando todas as palavras do livro, né, dear? Porque senão você não consegue terminar esse livro nunca. Então você consegue, tem palavras que a gente consegue deduzir, né? Ah, é isso, pelo contexto é isso. Agora tem palavras que são chaves que você não entende nada, você não entende contexto nenhum. E essas palavras, aí sim, essas palavras você anote para procurar no dicionário, né? E aí, dear, eu sempre falo para meus alunos, façam um glossário dessas palavras, porque você vai expandir muito o seu vocabulário. Então, livros é ótimo para isso. Anote, coloque a tradução, memorize, ok? Coloque num contexto também. Eu gosto muito de fazer isso. Por exemplo, tem uma palavra nova, né? Sei lá. Tinha uma palavra que quando eu era au pair, as meninas falavam pra mim direto que é obnoxious. Eu nunca me esqueço, obnoxious. E aí eu fui procurar no dicionário o que era obnoxious, que elas falavam isso pra mim todo dia. E eu não entendia a pronúncia, então era difícil para eu procurar no dicionário. E aí, quando finalmente eu encontrei, você acredita que é estranho? Ah, isso é estranho. Elas falavam assim pra mim, Karina, você é obnoxious. Karina, you're so obnoxious. Elas falavam isso pra mim sempre. E aí, enfim, quando eu descobri o que era, é estranha. Ai, aquelas kids, viu? As suas kids também vão fazer esse tipo de coisa com vocês, viu? Tenho certeza. Elas pegam uma palavra difícil, porque sabe que a gente não é, né, fluente, e aí começa a chamar a gente daquilo. Só pra... Né? Pois é, eu também nunca tinha ouvido falar de obnoxious, né? Então, aí o que eu faço com palavras novas quando eu aprendo? Eu coloco elas dentro de um contexto, né? Eu crio uma historinha dentro da minha cabeça e começo a colocar elas essa palavra nova em vários contextos, em contextos diferentes que pode ser usado até eu memorizar. Então é assim que eu faço com palavras novas. Compreensão, o livro também ajuda na compreensão gramatical, né? Sem perceber, você vai vendo as estruturas gramaticais que se repetem ao longo do livro, né? Estruturas de presente, passado, futuro, e aí você vai memorizando, né? Principalmente o passado, né? O passado regular, irregular, que no inglês não tem jeito. Eu sempre falo para os alunos que tem que memorizar. Não tem jeito. Os irregulares não tem. Por que o passado de go é went? Né? Eu falo para os meus alunos, porque Deus quis. Deus quis que seja assim, então, que fosse assim. Então simplesmente é. E outra coisa também, eu sempre falo, não discuta, só aceite e comece a usar. Aceite, aprenda e comece a usar. Né? Exatamente, culpa do povo de Babel, exatamente. Então, por que o passado de walk é walked, tão fácil, e de think é thought, né? Saber lá eu, por quê? Só sei que é assim. Então aceita, aprenda e já vai usando, né? Quando você estiver lendo também, é legal também ler em voz alta para você treinar sua pronúncia. Isso é muito legal também. Eu fazia muito, quando eu era au pair,
Eu lia muito para as crianças, né? Na minha segunda casa, principalmente. O Colby, ele não dormia sem uma história. E ele me ajudava tanto com pronúncia, tanto. E eu fui melhorando muito com pronúncia. Vocês sabiam, dear, que uma vez eu falei uma palavra que é comum aqui pra gente, né? Pé em inglês, eu falava foot, né? E eu lia pro Colby e ele falava assim, mas Karina, não faz assim, que palavra é essa? O que você quer dizer? E aí quando eu mostrei pra ele a palavra, aí ele, foot. Olha só, pra gente não tem muita diferença, né? Foot e foot, né? Mas pra eles tem. Para eles tem muita diferença. Ontem também eu estava assistindo um vídeo com meu marido e aí o menino falava assim, good afternoon. E o cara entendeu good African. Olha só, porque ele falava good afternoon. Aí ele, good African? Aí ele, no, afternoon. Aí ele, oh, good afternoon. Então, como ele não puxou o noon, ele entendeu African. Olha só que coisa, né? Pra gente parece que a gente tá falando certinho, não parece? Mas não. Então tem que estudar pronúncia, porque eles podem entender outra coisa. Então, ler em voz alta vai te ajudar muito a melhorar a pronúncia, melhorar a entonação também. Os audiobooks você pode ouvir e repetir, então é muito legal, né? Fora que o livro, né? E assim nascem os micos, é verdade, tem vários. Fora que os livros estimulam a imaginação e a criatividade, né? Então é muito legal você ler, né? Seja em inglês, melhor ainda, que aí você vai melhorando o seu inglês. Mas em português também, né? Melhora a imaginação, criatividade. Então, o que eu aconselho vocês iniciante, se você for iniciante, comece com livros infantis, dear, né? Para você não ficar lendo e escrevendo praticamente um outro livro em português, porque você não vai entender e vai se frustrar. Então comece com os livros infantis, se você é iniciante. Se você for intermediário, aí você pode ir para uns romances da vida, né? Um Harry Potter, né? Sei lá, alguma coisa que você goste, né? Se bem que Harry Potter é difícil, porque é fantasia. Fantasia tem umas palavras muito estranhas, fora que a autora é britânica, né? Então, o meu inglês é americano, então eu tenho um pouco de dificuldade. Eu gosto muito de uma autora, ela é irlandesa. Ai, esqueci o nome dela. Nossa, eu li tantos livros, alguns anos atrás. Era romance, sabe? Vou pegar lá na escola, depois eu vejo. E ela falava muito, o inglês irlandês também tem muita palavra britânica. E em vez de banheiro, né, que é bathroom, restroom, sei lá, ela chamava de loo, L-O-O, né, L-O-O. E foi uma palavra também que eu sublinhei, que repetia, eu não entendi o contexto às vezes, então, mas eu aprendi, né? Tá vendo que eu aprendi, né? Cigarro ela chamava de fag, e fag em inglês não é uma palavra muito bonita, né? Então, assim, tem essas coisas, né? Se você começa a ler autores que não são americanos. Mas é legal para aprender também, né? E também os livros didáticos, né? Também é legal você pegar uma gramática, um English Grammar in Use, que eu gosto bastante para iniciante, para melhorar gramática, então é bem legal.
Qual é a desvantagem, né, dos livros? Na minha opinião, é adequar o nível correto, que eu estou falando, né? É difícil você pegar um livro e falar, nossa, entendi tudo, né? Continuar motivada para ler, né? Então, isso é uma desvantagem, achar o nível certo, né? Falta também interação com uma pessoa, né? Não tem nenhum speaking, né? E progresso também pode ser longo, né? A falta de feedback também é ruim, né? Então são complementos, né, Dir? Tudo é um pouco de tudo que a gente faz para melhorar o inglês, né? Mas é tudo muito bom.